Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho de jornada de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres. E hoje nós temos uma lição que é muito preciosa para a nossa criança interior. Né? Hoje vocês vão repetir para a criança interior de vocês muitas e muitas e muitas vezes durante o dia essa frase: Deus, sendo amor, é também felicidade. Porque ela pode acreditar em qualquer coisa, menos nisso, tá? E a gente já vai ver o motivo. Então, começamos o nosso vídeo com a lição do dia, lição 103, Deus sendo amor é também felicidade. A felicidade é um atributo do amor. Não pode estar à parte dele, nem pode ser experimentada onde o amor não existe. O amor não tem limites, estando em todos os lugares. Portanto, a alegria também está em todo lugar. Mas a mente pode negar que isso seja assim, acreditando que há brechas no amor, nas quais o pecado pode entrar trazendo dor ao invés de alegria. Essa estranha crença quer limitar a felicidade, redefinindo o amor como algo limitado e introduzindo uma oposição naquilo que não tem limites e nem opostos. Assim, o medo é associado ao amor e os seus resultados vêm a ser a herança de mentes que pensam ser real o que tem feito. Essas imagens, que na verdade não têm nenhuma realidade, dão testemunho do medo de Deus, esquecendo que, sendo amor, Deus tem que ser alegria. Hoje tentaremos mais uma vez trazer esse erro básico à verdade, ensinando a nós mesmos. Deus, sendo amor, é também felicidade. Temê-lo é ter medo da alegria, né? Então aqui ele está explicando pra gente que no fundo, né? Deus dentro das nossas mentes, ele está associado ao medo. Por quê? Por algumas razões. Eu vou falar no final, né? Começa os teus períodos de prática de hoje com essa associação, que corrige a falsa crença de que Deus é medo. Ela também enfatiza que a felicidade te pertence devido ao que ele é, né? Ao que Deus é. Permite que essa única correção seja colocada na tua mente a cada hora de vigília, no dia de hoje. E dá as boas-vindas a toda a felicidade que ela traz, à medida em que a verdade substitui o medo. E a alegria vem a ser aquilo que esperas para tomar o lugar da dor. Como Deus é amor, ela te será dada. Reforça essa expectativa muitas vezes ao longo do dia e aquieta todos os teus medos com esta garantia, benigna e totalmente verdadeira. Deus, sendo amor, é também felicidade. E é a felicidade que eu busco hoje. Não posso falhar porque busco a verdade. Deus, sendo amor, é também felicidade. É a felicidade que nós buscamos hoje. Não podemos falhar porque buscamos a verdade, tá? Eu vou passar para a leitura do texto da Marianne Williamson e depois a gente vai fazer um bom apanhado aqui a respeito desse conceito, que vai ser um dos conceitos de maior importância para essa nossa jornada de cura da criança interior, tá bom? Leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da Marianne Williamson, dia 103. O meu corpo é uma criação dos pensamentos que eu penso. Eu envio para ele amor e luz. Hoje eu combato o estresse do mundo que poderia atingir o meu corpo físico. Ao longo de todo o dia, eu envio amor e inundo o meu corpo com a luz de Deus.
Com cada pensamento que eu penso, eu me alinho com o amor que cura o meu corpo. Eu cultivo a saúde do meu corpo. Ao orar, para que a oração seja, para que o meu corpo seja usado como um vaso, né? Um container do amor de Deus. Que cada célula possa ser infundida com a luz. A nossa oração do dia. Querido Deus, eu entrego, eu rendo o meu corpo a você. E eu oro para que ele seja usado como um canal para o seu amor. Que todas as impurezas no meu corpo ou na minha alma sejam lavadas pelo seu médico divino e nenhuma doença ou nem desordem permaneçam, tá? Então, se você particularmente estiver enfrentando algum problema físico, por favor, pratique, ore, faça essa oração mais vezes por dia. Se alguma boa alma caridosa puder transcrever aí o que eu falei, eu vou ficar imensamente grata, tá? Então, é importante que nós entendamos que mesmo quando o curso diz que o corpo não tem existência verdadeira, nós podemos e devemos sim entregar os nossos corpos aos propósitos do Espírito Santo. E esse pedido aqui que ela faz, né, eu acho lindo, né? Que o meu corpo possa ser usado como um vaso, como um container, né, para o amor. É muito especial isso, porque eu necessito desse corpo físico para estar me expressando aqui na terceira dimensão. Para que eu possa ser um dispositivo de comunicação da verdade divina, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus aqui na terceira dimensão, e então sim, eu vou precisar desse corpo. Então, a melhor forma de eu lidar com o meu corpo nessa terceira dimensão é consagrá-lo a Deus, é pedir que Deus, que o Divino Espírito Santo, use-o para os propósitos dele, tá bom? E aí nós voltamos para essa lição belíssima, que é a lição 103, né? E aí eu vou pedir a vocês que assistam os vídeos dos anos anteriores, né? Especialmente o vídeo da leitura do livro da Tina Louise Spalding, né? Então, Deus sendo amor é também felicidade. No meu ponto de vista, a frase que resume toda a explicação da nossa lição de hoje é: começa os teus períodos de prática de hoje com essa associação que corrige a falsa crença de que Deus é medo. Então, meus amores, de onde vem essa falsa crença? Essa falsa crença, ela vem de duas camadas. A camada original, que vem da ilusão do pecado original, lá da historinha lá do Gênesis, que está muito bem guardada nos nossos inconscientes, tá bom? Muito bem. Lá nos foi dito, entendemos que teríamos um Deus que viria se vingar de nós porque nós erroneamente cometemos o pecado de comermos da maçãzinha, lá do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Cometemos aquele pecado capital, né? Aí nós fomos expulsos do paraíso. Ao sermos expulsos do paraíso, só para lembrar esse mito, porque nós já falamos disso bastante ao longo dos 2 anos anteriores, né, de vídeos aqui no canal, a gente precisa ver que quando a gente pega o Gênesis, qual é a reação de Adão e Eva e depois as reações ao longo de toda a descendência deles, que seria, na verdade, que seriam eles, na verdade, os nossos pai e mãe originais. Então, a primeira reação é a reação da vergonha,
né? Eles se sentem profundamente envergonhados, eles tentam se esconder de Deus, eles cobrem o corpo com folhas de figueira, né? Porque aí já tinham entrado na Matrix, já tinham um corpo de terceira dimensão. Daí interpretação minha, né? Já tô trazendo elementos para vocês que aprendi com outros mestres. Então entramos na Matrix, cobrimos os nossos corpos com vergonha lá com as folhas de figueira. E a outra coisa que a gente faz, né? A primeira coisa é, a gente fica buscando se esconder de Deus, porque Deus sabe que eu pequei. Então ele virá atrás de mim, não é isso? E a segunda camada disso é a nossa chegada aqui na Matrix, aqui no metaverso, nessa encarnação, que vai simular a nossa chegada em todas as outras encarnações, ok? Então, como é que é? Eu, enquanto eu sou uma criança, especialmente até os meus 7 anos de idade, mas eu diria para vocês que até praticamente os 15, até a gente sair completamente da esfera de influência de pai e mãe, até nós virarmos um indivíduo com o nosso próprio campo de energia, nós entendemos que aquele homem e aquela mulher que representam o papel dos nossos cuidadores primários, né, sejam eles o nosso pai e a nossa mãe, ou um tio, um avô, uma avó, eles são Deus. E isso é muito fácil de entender, né? Dentro da mente da criança, a Tio Swan, ela usa uma frase que eu adoro, né? Ela fala, se você for objetivo, você vai ver que as crianças são reféns dos próprios pais. Sim, porque você está à mercê de 2 pessoas que vão garantir a sua sobrevivência. Que vão trazer para você as suas crenças, sejam elas boas ou limitantes, não é? Então, claro que nós estamos examinando isso aqui com uma certa frieza, né? Então, se você teve cuidadores primários amorosos, até vai ser mais fácil para você entender que Deus sendo amor é também felicidade. Mas, de um modo geral, nós, nessa sociedade egóica programada pelo ego, nós temos uma relação de medo com os nossos pais. Nós temos uma relação de medo. Né? A gente sempre levanta de manhã e pensa assim, quem é que vai vir me pegar agora? Né? Agora estamos no mês do imposto de renda, da declaração do imposto de renda. Né? Então a minha sugestão para você é faça o seu imposto de renda com muito amor e com muita gratidão e pague o que é devido. Né? Muito bem, então. Então, meus queridos, o que acontece? No nosso inconsciente, Deus é medo. No nosso inconsciente, Deus é medo. Eu não sei como é no inconsciente de um tibetano. Eu não sei dizer. Né? Eu não sei como é que é no inconsciente de um índio, né? O exemplo que eu dei ontem para vocês do índio lá da região amazônica, de uma tribo indígena no meio de uma floresta tropical úmida, né? Eu não sei. Mas aqui no Ocidente, nessa confusão na qual a gente vive, Deus é medo. Deus é medo, né? E aí ele faz uma pegadinha aqui, quer ver? Essas imagens que na verdade não têm nenhuma realidade dão testemunho do medo de Deus, esquecendo que, sendo amor, Deus tem que ser alegria. Então a gente vai corrigir esse equívoco, né? E ele diz aqui, essa estranha crença quer limitar a felicidade, redefinindo o amor como algo limitado e introduzindo uma oposição naquilo que não tem limites nem opostos. Então vocês se lembram que na terceira dimensão, o oposto do amor é o medo. Mas quando a gente sobe e vai para o céu, aquele que tudo abarca não pode ter opostos. Essa é a frase do início do curso. Deixa eu ver se eu acho aqui para ler para vocês. Né? Essa frase, ela é muito importante. Ela é muito importante porque
ela dá início a todo um novo sistema de pensamento, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Ela vai trazer aqui, ó, olha aqui o que ele diz, na introdução. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos, tá? Então, aqui na terceira dimensão, o oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Eu vou ler a introdução para vocês inteira, porque ela é muito pertinente para essa lição de hoje. Introdução. Esse é um curso em milagres, é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento em que decides fazê-lo. Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender num determinado momento. Esse curso, ele não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural. O oposto do amor é o medo, mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Esse curso pode, portanto, ser resumido muito simplesmente dessa forma. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, quais são os bloqueios à consciência da presença do amor que é a nossa herança natural? Os bloqueios são as programações do ego. Na verdade, existe um único bloqueio, que é o nosso ego, né? E o nosso ego, a gente vai desmontando essas programações aos poucos, né? A gente vai se abrindo para um sentimento de unidade com os nossos irmãos e com Deus aos poucos, né? E aí eu vou me encontrando com um Deus verdadeiro, com um Deus de amor. Esse Deus verdadeiro e esse Deus de amor é o Deus de um curso em milagres. Foi sobre esse Deus que Jesus falou há 2000 anos atrás. E ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada do que ele falava, né? Imagine você que hoje, de uma hora para outra, você se levanta e tem um insight de iluminação. E você começa a se sentir em comunhão com tudo e com todos num pleno estado de presença amorosa e de amor. Ops! Você vai precisar de mais alguma coisa? Não. Até porque na hora em que você tiver fome, magicamente o próprio amor vai atrair para você um prato de comida. E por aí vai, né? Já comentei aqui com vocês que eu tô assistindo aquela série Wild Wild Country do Netflix, que é a respeito da vida do Osho, né? E ontem, terminei de ver, acho que o 4º capítulo, não sei, são 8 capítulos, né? E aí é muito engraçado porque o mestre Osho, no meu ponto de vista, maravilhoso, ele se perde completamente da fonte, né? E eu não tô aqui julgando ele de jeito nenhum, assim como não tô julgando o Dalai Lama. Ontem a minha querida Lídia mandou um vídeo para eu ver a respeito de uma outra possibilidade para o que teria acontecido com o Dalai Lama. Eu ainda não assisti, né? Então eu não tô julgando, até porque eu não sei o que aconteceu, mas o que a gente vê claramente, inclusive tem o Osho filmado, né? Tem imagens dele falando, né? Ele fica contrariado lá com o que alguns dos sannyasins, que eram os discípulos dele, fizeram, e ele resolve perseguir essas pessoas. Então, que estado de amorosidade é esse? Não tem mais, não existe. Né? Então, isso é importante também para nós vermos. Ponto de vista meu, tá, meus queridos? É importante também para que nós possamos ver o quanto nós podemos sucumbir ao ego trilhando um caminho espiritual, se nós nos esquecemos de quem somos, né? E a vaidade, essa coisa de querer ser idolatrado, querer ser tido como mestre,
ela é a porta por onde a gente vai escorregar, né? Vocês lembram daquele filme com o Al Pacino, lá o advogado do diabo, que o cidadão lá ele falava: a vaidade é o meu pecado favorito, dos pecados capitais, né? Entre aspas, né? Então, na vaidade é que o mal encontra guarida, né? É na vaidade que o mal entra. E o que seria a vaidade se não o especialismo sobre o qual o nosso Mestre Jesus nos fala no curso, né? Mas, voltando à história de que Deus é amor, que Deus sendo amor é também felicidade. Esse é um dos condicionamentos que talvez seja mais difícil para eu me libertar. Eu vou precisar de anos de prática para deixar de acreditar que Deus é pavor. Que Deus sendo pavor é também punição. Porque eu cresci nisso. Essa é a crença no pecado. Ele está falando aqui de uma oposição clara à tríade ímpia. Pecado no passado, culpa no presente, medo do futuro. Tá? A tríade ímpia, na verdade, ela é um tripé de uma coisa chamada ego. E como é que eu vou acreditar nisso? Eu que apanhei dos meus pais, eu que fui maltratado, eu que sofri abuso eventualmente físico, emocional, psicológico, eu que ouvi agressões, eu que sofri horrores. Aí eu falo, Deus sendo amor é também felicidade. Então qual é a chave para eu destravar esse conhecimento dentro da minha mente consciente e inconsciente? Eu preciso entender que meus pais não são Deus. Meus pais são apenas dois seres humanos comuns. Isso minha professora falava muito, tá? Meus pais são apenas dois seres humanos comuns que se uniram num ato de amor ou de desejo, minimamente, num ato de desejo, né? Carnal, minimamente, podendo ou não estar comprometidos numa relação ou num casamento, né? E essas duas pessoas comuns, como quaisquer duas pessoas que a gente vai encontrar na rua, aí atravessando o sinal de trânsito, elas decidiram ter um encontro físico, e aí então, desse encontro, foi gerado um bebê. Eu, você, não é? Então, como é que fica? São deuses? Não. Quando a gente é adulto, fica muito fácil de a gente ver isso. Mas quando nós somos crianças, tudo que diz respeito a nós está na mão dessas duas pessoas. Quiçá mais algumas lá. Mas vamos simplificar aqui, tá? Então eu preciso tirar duas pessoas humanas, muitas vezes completamente dominadas pelos seus sistemas de pensamento egóicos, dessa posição de Deus. Eu, você, que me assiste, e o seu vizinho, e a sua ex-mulher, e o seu ex-marido, nós somos os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, isentos de pecado nos nossos seres reais. E o que vem a ser o nosso ser real? A nossa consciência crística. Mas eu vou precisar sair dessa coisa, dessa fantasia falaciosa. Eu tô com 20, eu tô com 30, eu tô com 40, 50, 60, 70 anos, mas no meu inconsciente eu continuo vendo o meu pai e a minha mãe como deuses. E isso pode ser muito difícil, porque chega um determinado momento das nossas vidas adultas em que você começa a enxergar ao vivo e a cores as falhas dos seus pais, os defeitos de caráter. Porque quando a gente é criança, a gente usa como um mecanismo de defesa, e já eu vou falar disso para falar do ferimento da criança interior, a gente vai usar como um mecanismo de defesa
O entendimento de que o meu pai não é mal, entre aspas. Eu é que sou má, eu que sou errada. Então o seu pai vem te dar uma surra. Como um mecanismo de defesa, porque você vai continuar precisando que o seu pai te alimente e ame você e te dê abrigo e proveja para você, você vai falar, eu sou uma criança muito má mesmo. Papai tem razão de me bater. É assim que a criança introjeta as agressões. E aí adivinha o que acontece com a criança? Ela começa a se autopunir, ela começa a se autoagredir, ela começa a se autossabotar na vida. Ela começa a encontrar uma série de obstáculos que vão confirmar para ela que ela é má, que ela não serve, que ela não presta, que ela é uma criança danada, né? E assim são feridas as nossas crianças interiores. Então, essa frase aqui hoje, ela é essencial para a gente desmontar o sistema de pensamento do ego nas nossas crianças interiores. E aí você vai falar para sua criança, Deus sendo amor é também felicidade. E é a felicidade que nós buscamos hoje. Não podemos falhar porque buscamos a verdade. E essa é a verdade. Deus sendo amor é também felicidade. E aí você vai explicar para suas crianças, para sua criança com as suas palavras, que você apenas veio através da sua mãe e do seu pai para esse plano de existência. Mas seu pai não é Deus, sua mãe não é Deus. Não. Seus pais são seres absolutamente comuns e falíveis. E vamos agradecer a eles, porque minimamente nos deram a vida. E como diz o Bert Hellinger da constelação familiar, sem a vida você não tem nada. Você não tem ponto de partida. O ponto de partida é a sua vida. Eu uma vez, há muitos anos atrás, eu estava muito insatisfeita com a minha vida por causa de um determinado objetivo que eu tentava conseguir, tentava conseguir, e as portas sempre se fechavam na minha cara. E um dia eu em oração, ou em meditação, sei lá, não me lembro, me veio a seguinte consciência, mas espera aí, essa é a sua vida. Você vai jogar a sua vida fora? Você vai desprezar a sua vida? Você vai odiar a sua vida porque tem uma determinada coisa que você quer muito que não acontece na sua vida? E aí eu me dei conta daquilo. Eu falei, não, de jeito nenhum, essa é a minha vida e eu amo a minha vida. E não importa mais se eu tenho isso na minha vida ou se eu não tenho isso na minha vida. Eu amo a vida. Deus, muito obrigada. E aí as portas começaram a se abrir. Por quê? Porque eu estava cometendo com aquele determinado objetivo o pecado da idolatria. Eu estava valorizando mais algo do lado de fora do que a minha conexão com Deus. Vocês conseguem enxergar isso? E aí alguma parte dentro de mim muito sábia falou para mim, mas espera aí, é a sua vida. E olha quantas coisas maravilhosas você tem na sua vida. Você pode não ter tudo que você quer, e ninguém tem no fim das contas, mas você vai desprezar a sua vida? Você vai? Você vai dizer que a sua vida é menos? É mais ou menos como se eu tivesse uma deficiência física. Eu vou desprezar a minha vida? Eu vou desprezar a minha vida porque eu ainda não consegui limpar a minha consciência de um padrão de uma doença crônica, por exemplo? Né? Se eu descobrisse hoje que eu tô com uma doença terminal, eu desprezaria a minha vida? Ou eu procuraria fazer o máximo para deixar um bom legado antes de eu partir desse plano de existência? Porque a vida é eterna. Né? Então, Deus sendo amor é também felicidade. E muito provavelmente eu não consegui ver esse amor nos meus pais. Eu vi um amor condicional, eu vi agressão, eu vi abuso psicológico, eu vi abuso emocional, eu vi uma certa loucura. Mas hoje fazendo o meu trabalho com Curso em Milagres, eu sei que seria minimamente louco
eu querer que os meus pais tivessem sido diferentes. Porque os meus pais vieram com as programações egóicas deles. Gente, vamos pegar o exemplo do mestre Osho. O homem encarna com uma sabedoria absurda, com uma consciência espiritual absurda, e ele se perde? Então quem somos nós para julgar o outro? E eu não tô falando isso aqui com julgamento sobre ele, não. De jeito nenhum, tenho vários livros dele, adoro as palavras dele. Mas você vê claramente na série que ele se perdeu, que ele se desviou do caminho. Eu estou supondo aqui, é a minha opinião, é o meu ponto de vista, que a porta do mal, que o mal encontrou uma porta de entrada na consciência dele através da vaidade. Eu posso estar enganada. Isso é só um ponto de vista. Como no meu entender, ainda não vi o vídeo que a Lídia mandou para mim, mas como no meu entender, pelo que eu já soube há 3 anos atrás, essa consciência egóica encontrou uma porta de acesso ao Dalai Lama, né? E aí? Então quem somos nós, né, para julgar os outros? E eu poderia dar aqui outros exemplos, mas enfim, aí a gente vai cair num assunto que definitivamente não é o objetivo desse vídeo e eu tenho outras coisas que eu quero comentar com vocês ainda hoje, né? Mas a chave para eu desmontar essa crença de que Deus é medo além de eu dizer Deus sendo amor é também felicidade, é eu chegar para minha criança e falar assim: seu pai não é Deus. Sua mãe não é Deus. Seu pai não era Deus. Sua mãe não era Deus. Não. São pessoas humanas, são pessoas falíveis. São pessoas que muitas vezes precisarão ser olhadas com a nossa compaixão. E nós, enquanto pais, precisaremos um dia ser olhados com olhos de compaixão pelos nossos filhos. Percebem? Isso é muito importante. Né? E Jung tinha esse conceito de que a gente só cresce quando a gente mata os pais. Mata os pais em que sentido? A gente vai tirar os pais desse pedestal. Porque esse pedestal nos impede de abraçarmos a nossa própria humanidade. Se o meu pai não pode ser humano, se a minha mãe não pode ser humana, eu não posso ser humano. Eu não posso ter um caminho para trilhar, eu tenho que ser perfeito. Talvez isso até tenha sido aprendido com os nossos pais, mas a gente vai precisar se despedir dessa programação no dia de hoje. Compreendem? Gente, as programações egóicas comandam o mundo. Por isso que eu digo para vocês, o mundo ele foi feito para dar errado. Esse mundo aqui é o mundo do ego. Nós estamos tentando despertar dentro do sonho, que foi o que a gente falou anteontem, né? Foi sobre o que falamos anteontem, tá? É muito importante que nós tenhamos isso muito claro nas nossas mentes. E isso, gente, essa coisa de a gente inconscientemente continuar mantendo os nossos pais nesses tronos divinos dentro da nossa psique, né? Ou psique, como preferir, vai nos levar a cometermos o pecado da idolatria nos nossos relacionamentos. Porque inconscientemente, se eu sou mulher, eu vou projetar o meu pai na minha relação com o homem. Se eu sou homem, eu vou projetar o meu pai na minha relação com uma mulher. Tá? E aí, se eu sou homossexual, eu vou ter que ver em qual polaridade eu tô e qual figura parental eu tô projetando. Certo? E aí, por essa razão, eu selecionei o texto aqui da codependência do livro Volta ao Lar do Bradshaw pra gente ler, tá? Então, a gente tá falando das feridas da criança interior, tá? E o que elas acarretam.
Então, um dos resultados é a chamada codependência. O que é codependência? Eu dependo do comportamento do outro para ficar bem, tá? Defino a codependência como uma perda de identidade. Ser codependente é perder o contato com os próprios sentimentos, carências e desejos. Consideremos os exemplos seguintes. O namorado de Pervilha fala sobre o seu descontentamento no emprego. Nessa noite, Pervilha não consegue dormir, preocupada com o problema dele. Pervilha sente os sentimentos dele e não os dela própria. Mulher danada para fazer isso, né? Quando a namorada de Maximilian termina o relacionamento de 6 meses, ele pensa em suicídio. Acredita que o seu próprio valor depende de ele ser amado por ela. Na verdade, Maximilian não tem noção do próprio valor, que é criado no seu íntimo. Ele só compreende o valor dos outros, que depende de outras pessoas. Então, ele não vê valor na vida dele. Então, quando a namorada dele vai embora, ele então pensa, a minha vida não tem mais sentido. Quantos de nós já não passamos por isso, né? O extremo desse pensamento é justamente você tirar a própria vida. O marido de Jolisha, uma atleta, a convida para sair à noite. Depois de muita hesitação, ela aceita. Ele pergunta onde ela quer ir. Ela diz que tanto faz. O marido leva ela a uma churrascaria depois de assistirem o filme A Volta do Assassino do Machado. Sim, gente, isso aqui é uma piada, tá? Jolisha detesta o programa. Ela fica emburrada e distante do marido durante uma semana. Quando ele pergunta qual é o problema, ela responde nada. Quem nunca, né? Jolisha é um amor, entre aspas. Todos concordam em dizer que ela é uma pessoa adorável, mas na verdade é tudo fingimento. Ela está constantemente representando. Para Jolisha, ser agradável é um eu falso. Ela não sabe do que precisa e nem o que quer. Ela não conhece sua outra identidade. Ela só conhece o eu falso. Ela foi criada de um jeito que só o eu falso tinha vez. Porque se ela fosse quem ela era, ela seria reprovada pelos pais. Não amada, não aceita. Ela cria um eu falso. Tá? Jacobi tem 52 anos. Ele procura um aconselhamento porque há 2 meses vem mantendo um caso com sua secretária de 26 anos. Jacobi diz que não sabe como isso aconteceu. Ele é presbítero na sua igreja e um membro prestigiado do Comitê para a Preservação da Moralidade. E tem uma amante, 20 anos mais jovem. Foi o líder da luta para livrar a sua cidade da pornografia. Na verdade, Jacobi representa um papel religioso. Ele não tem nenhum contato real com seus verdadeiros impulsos sexuais. Depois de anos de repressão ativa, esse impulso o dominou. E aí ele tem um caso com a secretária. Mas ele é o líder do comitê de moralidade da cidade, né? Biscayne assume como seu o problema de peso da mulher. Ele limitou a vida social dela porque não quer que os amigos a conheçam. Biscayne não sabe onde ele termina e onde começa a sua mulher. Falta de fronteiras é algo típico dos codependentes. Seu sócio, Bigello, ele pensa que a sua masculinidade vai ser julgada pela aparência de sua esposa. Seu sócio, Bigello, tem uma amante. Ele verifica o peso dela periodicamente para evitar que ela engorde. Bigello é outro exemplo de uma pessoa sem o senso do eu. Ele pensa que a sua masculinidade depende do peso da amante, quer dizer, desaprovação social, né? Eu adoro os nomes que ele inventa aqui, que ele bota, né? Eu acho os nomes excelentes. Aí, Ofélia Oliphant exige que o marido compre uma Mercedes. E insiste também em continuarem como sócios do clube de campo de River Valley. Os Oliphants têm muitas dívidas, vivem de um dia de pagamento para o outro.
Gastam uma energia enorme para fugir dos credores e para conservar uma imagem de riqueza e de classe alta. Ofélia acha que sua autoestima depende de manter uma determinada imagem. Ela não tem nenhuma noção interior do seu próprio eu. Em todos os exemplos citados acima, vemos pessoas cuja identidade depende de algo que está fora delas, né? Seja uma pessoa ou um bem material. Esses são exemplos da doença da codependência. A codependência nasce e cresce dentro de sistemas familiares doentios. Por exemplo, todos na família de um alcoólatra se tornam codependentes do alcoolismo dessa pessoa. Quando a pessoa tem um transtorno, quando tem um membro com um transtorno mental, também acontece, tá? Como o alcoolismo representa uma ameaça de vida para todos os membros da família, então eles se adaptam, se tornando cronicamente alertas, supervigilantes. A adaptação à tensão deve ser, por natureza, um estado temporário e nunca crônico. Com o passar do tempo, a pessoa que convive com a tensão crônica do comportamento de um alcoólatra perde o contato com as suas características internas, os próprios sentimentos, carências e desejos. Esse carências aqui eu gostaria de substituir por necessidades, tá? Porque senão fica parecendo que as nossas necessidades emocionais são sintomas de carência. Não é o caso necessariamente. As crianças precisam de segurança do exemplo de emoções saudáveis para compreenderem os próprios sinais interiores. Precisam também de ajuda para separar os pensamentos dos sentimentos. Quando o ambiente familiar é de violência, emocional, física ou sexual, a criança passa a focalizar apenas no exterior, porque ela precisa se proteger, né? Com o tempo, ela perde a capacidade de gerar a autoestima que vem do seu eu interior, do seu interior. Sem uma vida interior saudável, a pessoa exilada de si mesma procura satisfação no exterior. E isso é a codependência, um sintoma da criança interior ferida. O comportamento do codependente indica que as carências da infância não foram atendidas. Aí eu repito, as necessidades emocionais da infância não foram atendidas. E que a criança não sabe quem é. Então aqui nós temos, na codependência e na dependência, o pecado da idolatria, tá? O que é o pecado da idolatria? Eu estou dizendo que algo do lado de fora tem o poder de me fazer feliz. No caso do alcoolismo, vamos pegar como exemplo, mas serve para qualquer vício, a garrafa de bebida, eu coloco ela no lugar de Deus. E no caso da codependência, eu coloco o meu parceiro alcoólatra, no lugar de Deus. Então, eu, esposa de um alcoólatra, eu preciso controlar o meu marido para que eu possa ficar bem. Claro, senão ele vai chegar em casa e vai, sei lá, me bater, não vai trazer dinheiro para pôr comida em casa, etc. Não vai pagar as contas, não vai para o emprego, né? E o meu marido viciado, então, o ídolo dele, o poder superior dele, Deus na vida dele é o álcool. Tá? Então eu tô cometendo o pecado da idolatria. E por que que isso, de onde vem isso? Isso vem lá da minha família de origem. Eu aprendi a fazer isso com os meus pais. Eu aprendi o pecado da idolatria, que na verdade seria apenas uma desconexão de Deus, lá na minha família de origem. Quando eu me transformo num adulto, essas coisas surgem na minha vida consequencialmente. Elas são consequências do que eu aprendi ou não aprendi na infância. Então, eu não tenho contato com o meu ser real. E não é o meu ser real que está em contato com Deus. Então, eu não tenho contato com Deus. Eu não tenho. Onde é que está Deus na minha vida? Não existe. Ou, se existir, ele existe de uma maneira falsa. De uma maneira que não me... Não é real. Tá? É numa missa falada mecanicamente, é num Pai Nosso falado mecanicamente. Eu não tenho contato comigo mesmo. Comigo mesmo eu não tenho. E só tem um jeito, gente, de a gente recobrar esse contato com Deus e esse contato conosco mesmos. É através da meditação.
As lições são uma forma, a oração é outra, mas na minha percepção, eu não consigo viver mais sem meditar. Eu não posso ficar só fazendo o exercício, eu preciso meditar, né? E o diário de mudança de atitudes que eu pedi que vocês fizessem lá no início do ano, e que eu espero que vocês estejam fazendo e escrevendo, ele traz a gente para o momento presente. E ele traz a gente para a nossa conexão com o que nós estamos sentindo. E aí nós vamos ter consciência das nossas necessidades emocionais, das nossas necessidades físicas, dos nossos desejos, o que realmente eu quero aqui. Né? E é muito importante eu estar em contato comigo mesmo, porque eu vou poder decidir se eu quero assumir aquele emprego, se aquele relacionamento é bom pra mim, né? Então vou dar um exemplo pra vocês de um relacionamento. Eu tô sozinha há muitos anos. E aí me aparece um fulano de tal lá que tá interessado em se relacionar comigo. Se eu não tô em contato com os meus desejos reais, eu posso decidir me relacionar com essa pessoa assim, sem saber se essa pessoa vai me dar o que eu estou querendo. Por quê? Porque eu não sei nem o que eu quero, do que eu preciso, né? Aí eu não posso isso é especialmente importante para as mulheres, eu não consigo nem me conectar com como este homem faz com que eu me sinta quando eu tô perto dele, né? Aquela pergunta, eu me sinto bem quando eu tô do lado desse homem? O que esse homem tem para me oferecer é o que eu quero receber? Como eu me sinto quando eu tô aqui perto dessa pessoa, interagindo com essa pessoa? Qual é a energia que essa pessoa está me trazendo? É uma energia boa? É uma energia de exploração? É uma energia que me suga? Como eu me sinto? Eu vou me permitir tempo para conhecer essa pessoa? Para ver se eu tenho os mesmos valores? Quais são os objetivos de vida desse homem? Quais são os interesses desse homem? Porque nós temos uma vida na qual necessariamente muitas pessoas não vão se encaixar. Algumas se encaixam, outras não, né? Então, assim, imagina que você, como eu, é louco por gato. Como é que você vai se relacionar com uma mulher que não gosta de gato? Se o gato dorme com você na cama de noite? Não tem como. Não tem como. Não, aí eu dou os gatos. Mas espera aí, por que eu tenho gatos? Eu tenho gatos porque eu amo ter gatos. Eu tenho gatos porque os gatos fazem com que eu me sinta bem. E aí eu vou me despedir dos meus gatos, me desfazer dos meus gatos para colocar uma pessoa que necessariamente não vai ter nada a ver comigo na minha vida? Não seria melhor eu ver quais são as minhas necessidades reais e procurar encontrar uma pessoa que tenha compatibilidade comigo? Por que nós somos tão criteriosos quando a gente vai arrumar um sócio para abrir uma empresa e tão pouco criteriosos quando a gente vai arrumar um relacionamento com uma pessoa para dividir a vida com a gente? Vocês entendem isso? Então, isso são todos sintomas de codependência. Eu não tô a codependência, ela pode ser resumida da seguinte forma: eu não estou em contato com o que está dentro, eu só estou em contato com o que está fora. O que está fora sempre vai me falar das programações egóicas para minha vida. E por que eu não estou em contato com o que está dentro? Porque a minha criança está lá ferida. O contato dela com o ser real dela, com o próprio eu, foi cortado. Porque se ela chorava, ela era uma criança manhosa. Se ela ria, ela era uma criança escandalosa. Se ela estava feliz, por que está feliz? Se ela estava reclamando, por que é uma criança tão chata? Pronto. O contato da criança é cortado ali. E aí onde que ela vive? Na cabeça. Vive no ego. E aí ela vai arrumar um parceiro não com base no que ela sente, mas de repente com base no status social que aquela pessoa dá pra ela. Não, esse homem aqui ele é muito bonito. Nossa, quando eu sair com ele, minhas amigas todas vão ficar com inveja. Ele tem um carrão e ele tem um empregão. Talvez esse homem abuse emocional e psicologicamente de mim. Mas eu fico com ele porque eu quero que a sociedade ache legal que eu sou a namorada, a esposa dele. Né? Que nem a Ofélia Oliphant, aí o exemplo dele, né?
que eles tinham que, mesmo endividados, continuar sendo sócios lá do clube de River Valley, né? Que eu acho que é aquela cidade do De Volta para o Futuro, né? Então pronto, eu perdi o contato com quem eu sou. E, gente, de repente, nesse movimento, eu vou sentar, eu vou olhar para minha vida e eu vou ver que os meus amigos não têm mais nada a ver comigo, que o meu companheiro ou companheira não tem nada a ver comigo, nunca teve, que o lugar onde eu trabalho não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu desenvolvi uma máscara. E esse personagem irreal é que sai para se relacionar e viver a vida. Eu não tenho contato com quem eu sou de verdade. E nós vamos ver de que forma essas máscaras elas vão se... vão viver as nossas vidas através de nós. E a gente não tem nem... A gente nem sabe que é um personagem que está lá representando. E é nas pequenas coisas que nós vamos descobrir quem nós somos. Essa é a comida que eu quero comer? O que eu quero fazer no sábado à noite? Ah, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar em casa lendo um bom livro. Aí a máscara vem e diz assim: você é uma nerd, você tem que sair, fazer alguma coisa. Mas eu não quero. E aí qual vai ser a voz que você vai escutar? A voz do seu ser, a voz do seu ego. Por que eu estou envolvida em determinados relacionamentos? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vou onde vou? Por que eu me dou com essa pessoa, mas não com outra? E isso, gente, não necessariamente vai ser fácil pra gente. Isso é um processo de despertar, tá? Quando nós começamos a nos ver com mais honestidade, talvez isso que eu falei ainda há pouco se configure. Eu olho à minha volta e eu vejo que as pessoas que estão à minha volta já não têm mais nada a ver comigo. Nada contra essas pessoas são maravilhosas. Mas dado que eu me relacionava com elas anteriormente através de uma máscara, e que eu estou deixando essa máscara cair, e eu estou buscando me encontrar e saber quem eu verdadeiramente sou, talvez o meu contato com essas pessoas vá cair muito, vá diminuir muito. Sabe? E se eu não fizer isso, se eu não buscar esse retomar, e eu digo retomar porque quando você nasceu você tinha, mesmo que tenha sido lá dentro da barriga da sua mãe, no dia zero que você chegou no mundo já não tinha mais, mas lá na barriga da sua mãe você tinha. Se eu não busco recuperar esse meu contato com o meu ser real, o nome disso é autoabandono. É eu deixar de me abandonar, é eu valorizar o que eu sinto. E valorizar o que eu sinto pode ser algo tão simples quanto antes de almoçar, se eu tô na rua e vou num restaurante, eu perguntar pra mim mesmo, pra mim mesma, o que eu quero comer hoje? Ah, não, hoje é sexta-feira, hoje é o dia da feijoada. Aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, né? Nos prédios comerciais e tal. Hoje é dia de feijoada, tá, mas eu quero comer feijoada hoje? Não, mas a gente vai com a galera, então todo mundo vai comer feijoada. Eu quero comer feijoada hoje? Hoje eu quero ir com a galera comer feijoada? Né? Eu tava lendo um tira-dúvidas do Max Geringer, né, que é um cara que eu adoro, respeito muito, fala sobre a vida profissional, e aí o cara escreveu para ele perguntando assim: Max, eu deixei de ser promovido porque eu não faço parte das rodinhas de fofoca e não vou pro happy hour na sexta-noite no meu trabalho, na empresa onde eu trabalho, e isso foi citado na minha avaliação como algo que é deficitário no meu desempenho, né? E eu sou um excelente funcionário, eu entrego muito mais, inclusive, do que me é pedido, eu sou muito sério, mas eu gosto de chegar no trabalho e trabalhar e ir embora. Minha vida social é com a minha esposa, com a minha família e tal. O que eu faço?
Aí vocês podem imaginar o que o Max Geringer falou para ele, né? Olha, um certo nível de socialização é saudável, né? Um dia você ir, sei lá, na festa do final de ano e tal. Mas se isso é uma condição para você ser promovido, talvez seja bom você repensar se você está na empresa certa, né? Porque é a empresa que dá valor ao eu falso, às fofoquinhas, às coisinhas do ego, né? E aí? E aí? Mas o que acontece de legal, sabe, gente, é que quando a gente para de se abandonar, as relações que não tem mais nada a ver, elas saem das nossas vidas. Mas, como diz a lei do vácuo, a natureza odeia o vácuo. Então, a própria natureza, o próprio universo vai colocar novas e maravilhosas relações na sua vida. Um novo emprego, um novo parceiro, uma nova casa para você morar. Procure hoje, né, nessa prática com a sua criança interior, procure hoje encontrar esse ser real, encontrar as suas necessidades reais e procure começar a atendê-las. Mesmo que seja uma coisa pequenininha que você possa fazer por você hoje, procure fazer, tá bom? E leve essa mensagem hoje para sua criança, de que Deus sendo amor é também felicidade. E se Deus é amor, ele só pode ter por você, para você e para sua criança interior, o olhar do amor. Então, aquele defeito que todo mundo diz que você é isso demais ou aquilo de menos, para Deus é o seu jeito único de ser. Para Deus, as suas esquisitices é que fazem de você alguém único e, portanto, maravilhoso. É nas suas esquisitices que está a sua criança maravilha. A gente já falou disso esse ano e eu repito. É nas suas esquisitices que está a sua criança maravilha. É na minha esquisitice de descobrir que eu sou a pastora das ovelhas perdidas que está a minha criança maravilha aqui, feliz da vida, fazendo mais esse vídeo para vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso. Deus sendo amor é também felicidade. Ele inevitavelmente vai te entregar a tua felicidade, porque ele te ama exatamente do jeitinho que você é. Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.